Hoje eu estou aqui para compartilhar uma história. O nome da história é O Flautista Mágico, de Rubem Alves. E nós desejamos que essa história seja uma nutrição para a sua alma. A Escola Educar para a Nova Terra acredita que o ser humano é um ser integral e multidimensional. E tudo, absolutamente tudo, que nos chega através da audição, visão, olfato, tato, paladar e diversas outras maneiras e sentidos, nutre nossa mente, o nosso corpo e a nossa alma. Esse é o desejo e a intenção dessa história. Essa história fez parte da pré-concepção dessa escola e ela foi lida pela Sebastiana Ribeiro na nossa Masterclass com o tema Como respeitar a essência da criança numa educação focada nos resultados. Essa Masterclass aconteceu em novembro de 2024 e foi essencial para a concepção desta escola. E vamos iniciar então essa linda história. Muitos e muitos anos atrás, do outro lado do mar, havia um país diferente. Ele tinha um sol como nenhum outro. O sol gostava de música e gostava tanto que, se o povo lá embaixo não tocasse músicas pedindo que ele acordasse, ele continuava a dormir. Não saía do seu sono e o dia não amanhecia. Todo mundo sabia disto. E era por isto que, bem cedinho, antes mesmo de tomar café, os acordadores do sol subiam ao alto da colina, em procissão, e de cima, olhando o horizonte, tocavam seus instrumentos. Eram violões, violas, violinos, cavaquinhos, flautas, pandeiros, cuícas, berimbaus, sanfonas. Aquela música ia até o esconderijo do sol, depois do mar. Ele acordava e sorria feliz, pensando que todos gostavam dele. E bem devagarinho mostrava seu rosto vermelho e sorridente na superfície das ondas, lá longe no horizonte. Quando chegava a noite e as crianças iam para as camas, seus pais lhe contavam histórias de outros tempos, quando o sol ficara dormindo e a noite parecia não acabar mais. Tudo por culpa do esquecimento. Não lhe haviam feito as serenatas costumeiras de madrugada. As crianças ficavam com medo que isto acontecesse de novo, mas os seus pais e mães as tranquilizavam e garantiam que, a cada manhã, os tocadores subiriam ao morro, instrumentos na mão, e a música seria de novo ouvida pela terra e pelo céu. E assim, elas dormiam e sonhavam sonhos felizes. Foi durante a noite que aconteceu. Estava escuro. As pessoas dormiam e sonhavam. Eles foram chegando. Em silêncio. Ninguém sabe de onde. Enormes gigantes verdes, com dentes de ferro e dragões amarelos, com pontudas escamas de ouro, e foram ocupando todos os lugares, ruas, praças, estradas, praias. Quando as pessoas saíram com seus instrumentos,
Ao acordar para fazer o sol nascer, viram que sua terra tinha sido invadida. Para onde quer que olhassem, lá estavam os gigantes e os dragões. Ninguém se mexeu. Ficaram lá, às portas de suas casas, paralisadas de medo, sem saber o que fazer. Foi então que um gigante verde começou a falar. Devia ser o chefe. E um estranho barulho metálico saía de dentro do seu peito. De hoje em diante, vocês estão sob nossa proteção. Se obedecerem às nossas ordens, todas as famílias podem dormir tranquilas. Ninguém teve coragem de dizer que até aquele momento todos haviam dormido tranquilos e que aquele era o primeiro momento de intranquilidade em suas vidas. Nenhum estranho os perturbará. Ele continuou. Há um perigoso inimigo rondando este país. Vocês nada sabem a seu respeito. Nós sabemos melhor. É por isto que nossa proteção é necessária. É um inimigo solerte. Papai, disse um menininho, bem baixinho, para não ser ouvido pelo gigante. O que é solerte? Eu nunca ouvi essa palavra. O pai ficou meio sem jeito, mas não pôde escapar. E nem eu, meu filho. Anda sempre escondido, e quando aparece é tão bonito que todos o amam. É muito perigoso amar as coisas bonitas, continuou o gigante. Por isto estamos aqui, para que vocês aprendam a amar as coisas certas. Era uma voz de baixo, profundo, grave, grossa, falando de forma pausada, sem titubear, fazendo as palavras marcharem. Voz de quem tem a certeza de saber tudo. A beleza é enganadora, ele continuou. Nós lhes ensinaremos o que se deve amar. O inimigo é enganador como a beleza. O inimigo é belo. A beleza é o inimigo. O seu nome é sonho. Por isto, de hoje em diante, os sonhos estão proibidos. E como os sonhos gostam de aparecer ao embalo da música, a música também está proibida. Aí, um garoto criou coragem. Se a música vai ser proibida, quem é que vai fazer o sol nascer? Ele perguntou. Não precisamos do sol, disse o gigante. Teremos luz elétrica. Eletricidade é boa para comprar e vender. O sol, ao contrário, é inútil. É gratuito, não custa nada. As pessoas deverão se dedicar às coisas que sejam úteis e práticas. Coisas que possam ser transformadas em riqueza. Trabalhar muito, dia e noite, para que haja progresso e para que o sonho não apareça. Quem trabalha duro em coisas práticas não tem tempo para sonhar. Ato contínuo. Os gigantes verdes e os dragões amarelos tomaram os instrumentos que os tocadores traziam em suas mãos e os comeram ali mesmo, como se fossem bananas ou batata frita. E assim aconteceu. Pararam os sonhos. Pararam as canções. Só restava as pessoas, o trabalho para encher o vazio do tempo, para espantar a tristeza
para se esquecerem do medo. Nem sequer conversavam sobre os seus sonhos de outros tempos, nem mesmo quando não havia gigantes ou dragões por perto. Falavam de outras coisas, cadernetas de poupança, negócios, carros novos, as casas que estavam construindo, as contas que tinham que pagar. E imaginavam que a caderneta de poupança dos seus filhos seriam maiores que as suas, e nos negócios ganhariam mais dinheiro, e os seus carros seriam mais velozes, suas casas mais modernas, e concluíram: serão muito mais felizes que nós. O sol nunca mais nasceu. Mas, em compensação, assim diziam os gigantes, havia energia elétrica de sobra. E todos podiam tomar banho de lâmpada, pois banho de sol é que não havia. E a escuridão não terminava nunca. As pessoas trancadas dentro de suas casas estava sempre frio e já pela manhã as lâmpadas tinham de ser acesas. E havia frio e escuridão também por dentro das pessoas, pois era lá que os sonhos e a beleza haviam sido enterrados. Alguns se lembravam do fundo de suas camas, falando bem baixinho dos tempos em que subiam ao morro para fazer o sol nascer. Bloco de carnaval, e cantavam seus sonhos lindos nas canções que haviam inventado para chamar o dia. Até que aconteceu aquilo que ninguém esperava. Sem que ninguém soubesse explicar como, desceu das montanhas um homenzinho com uma flauta na mão. Quando o viram, todos ficaram com muito medo, porque os instrumentos de música haviam sido proibidos. Fazia muito tempo. Aquele homem estranho, com certeza, era o tal de sonho, que os gigantes verdes e os dragões amarelos queriam destruir. E trataram de se esconder em suas casas para ver o que iria acontecer. O homenzinho, que parecia nada temer, foi calmamente até um gigante verde que afiava sua espada. Assentado em uma pedra, ele pôs a flauta na boca e tocou uma bela e velha melodia. O gigante deu um urro de pavor com a espada levantada. Mas foi inútil. Como num passe de mágica, ele se transformou numa mangueira. O homenzinho continuou a andar até encontrar outro gigante. Pôs a flauta na boca e tocou uma outra melodia. E a mesma coisa aconteceu. Só que não foi mangueira, foi pitangueira. Depois foi a vez de um dragão dourado, que se transformou num ipê amarelo, coberto de flores. As pessoas de dentro de suas casas, olhos arregalados, viam o que estava acontecendo e começaram a se lembrar das velhas canções esquecidas. Os risos ao nascer do sol, a harmonia dos instrumentos e estranhos arrepios de saudades e de coragem começaram a passar pelos seus corpos e saíram de suas casas numa grande procissão, caminhando e cantando e seguindo a canção. Não tinham flautas, mas sabiam assobiar e cantar. E quem não sabia fazer nenhuma coisa e nem outra, pegou as tampas de panelas
e com elas fizeram uma enorme barulheira, a música mais linda do mundo, e pareciam os exércitos de Josué em torno de Jericó, enquanto os campos se cobriam de árvores frutíferas e de ipês floridos. E aprenderam que os gigantes e os dragões se derrotam com a beleza e o sonho. Foi então que alguém se lembrou do homenzinho. Haviam se esquecido dele enquanto marchavam em busca de gigantes e dragões. Onde está ele? Alguém gritou. Procuraram, mas não foi encontrado em lugar algum. Desaparecera tão misteriosamente como aparecera. Só um menino disse tê-lo visto. Estava sozinho, tocando sua flauta, subindo a montanha na direção das neves, onde ninguém ainda havia ido. Disse o menino que, por sua vez, outra, ele olhava para trás e sorria ao ver o verde, o amarelo que iam aumentando lá embaixo, na planície. A luz do sol nascente, quente, o envolvia com um brilho estranho. E ele até parecia um ente de outro mundo. E assim desapareceu numa curva. Ficou encantado. Alguns disseram que ele partiu para sua casa, muito longe, do lado de lá das montanhas. Mas eu penso diferente. Acho que ele retornou para sua casa muito perto, dentro de nós, lá onde moram os sonhos e a beleza. Porque é que eu penso assim? É que, vez por outra, ouço sua flauta tocando, e as árvores frutíferas e os ipês amarelos ficam muito bonitos. Desejo que essa história envolva você, sua família e as crianças que você tem ao seu redor, preenchendo de luz, do sol e nutrição para a alma. Até logo!